Normalmente, quando ouvimos falar de política, logo nos vem à cabeça determinadas ideias. Por exemplo, a ação de pessoas engravatadas em instituições governamentais, a ação de políticos profissionais, que de alguma forma ascenderam às instâncias de poder. Também podemos pensar nos processos eleitorais. Processos que, dentro da sociedade que vivemos, são responsáveis por colocar estes políticos profissionais nas instâncias de poder. Quando pensamos política desta maneira, estamos pensando um tipo de política. A política efetuada no jogo da democracia representativa parlamentar. Mas política não se resume a isso. Se tentarmos aprofundar um pouco mais nosso entendimento sobre esta palavra política, pode nos vir à cabeça a ideia de atividades políticas. Não só a administração e disputa pela máquina pública, mas também mobilizações, sejam elas organizadas por sindicatos, associações, ONGs, partidos políticos, movimentos sociais e etc. De certa forma, a palavra política hoje é vista de forma pejorativa, seja por conta da descrença nas atividades políticas tradicionais, seja por conta da descrença na democracia parlamentar representativa. Para este entendimento de política como ação interesseira, corrupção e etc., se desenvolveu até a palavra politicagem. Quando falamos em política pelo viés da filosofia, vamos além desses sentidos mais restritos da palavra política. O termo política é um conceito que se desenvolveu historicamente, se transformando através do tempo e ganhando diversos contornos de acordo com o pensamento de variados autores. A palavra política tem origem na Grécia Antiga. Estava relacionada à ideia de polis, palavra grega que apontava para cidades autônomas em relação à administração governamental, para a ideia de cidade-estado. Política seria justamente as atividades relacionadas à administração dessas cidades-estados. Ao falar que a palavra política surgiu na Grécia Antiga, não estamos apontando que não existia a prática política em outros lugares, ou desconsiderando autores que discutiram política em outras regiões do mundo, em outros períodos. Se pensarmos, por exemplo, a obra de Sun Tzu, estaremos pensando política. Quando apontamos para o surgimento do conceito de política na Grécia Antiga, apontamos para uma sistematização específica, própria do mundo ocidental. As reflexões filosóficas sobre política na Grécia Antiga foram amplas e ricas. O pensamento socrático-platônico, por exemplo, se fundamentava na ideia que a política tinha que buscar o bem comum. Platão pensou em uma sociedade ideal, dividida de acordo com a qualidade de cada um. Esta sociedade deveria ser governada por aqueles que poderiam alcançar o bem, por aqueles que não seriam corrompidos pelo mundo das aparências. Por isso,
Platão pensou em uma sociedade governada pela filosofia, na ideia de rei filósofo, pois seria o filósofo aquele que poderia, da melhor maneira, conhecer o bem comum, se afastando de interesses mesquinhos como fama, riqueza e etc. Platão se opôs ao pensamento dos sofistas, que se focavam em preparar as pessoas para os debates, para as disputas de interesses através da retórica e da oratória. Um texto muito interessante sobre esta rixa é o diálogo Protágoras, que apresenta a disputa entre filósofos e sofistas em relação ao tema da política. Um outro filósofo muito importante para a filosofia política na antiguidade foi Aristóteles. Aristóteles também acreditava na ideia da busca do bem, mas para ele não deveríamos focar em uma idealização sobre o bem. Para Aristóteles, o bem era alcançável a partir da vida virtuosa, através da prática cotidiana. E o bem maior era a felicidade. Para Aristóteles, um homem é um animal político, pois vive em sociedade e, inevitavelmente, tem que lidar com a comunidade. Desta forma, a cidade também deveria estar voltada para o bem, ser administrada de forma a garantir a felicidade. Na Idade Medieval, em uma sociedade marcada pelo pensamento religioso, a filosofia política também estava atrelada ao pensamento teológico. Na modernidade, diversos autores da filosofia política colocaram de lado a ideia de direito divino, buscando encontrar uma fundamentação política no mundo humano, no mundo natural. Esses autores, chamados de justnaturalistas, forjaram a ideia de pacto social, de contrato social. Um desses autores foi Hobbes, que colocou a ideia de que um homem é o lobo do homem, apontando para o conceito de estado de natureza, a ideia de uma formatação originária onde os seres humanos viveriam sem leis, sem autoridades, sem governos, sem Estado. Para Hobbes, um mundo sem governo, sem autoridade, seria um mundo marcado pela guerra de todos contra todos, pois cada ser humano iria tentar impor suas paixões individuais de forma inconciliável. Para dar fim a esta guerra de todos contra todos, Hobbes imaginou um pacto social, a criação de uma autoridade que estaria acima de todos os indivíduos, limitando suas liberdades, para dar fim a este conflito de todos contra todos. Esta autoridade Hobbes chamou de Leviatã. Temos aqui a fundamentação da ideia de Estado moderno. Outro autor contratualista muito importante foi Rousseau. Rousseau também discutiu a ideia de um estado de natureza, de uma liberdade natural, mas ao contrário de Hobbes, que apontava para uma ideia de natureza humana má,
Rousseau defendeu a ideia de que o homem nasce bom, a sociedade lhe corrompe. Para existir uma relação saudável entre o indivíduo e a sociedade, Rousseau também defendeu a ideia de contrato social, de mediação entre os interesses dos indivíduos a favor do interesse comum. Para isso, cunhou o conceito de vontade geral, que estaria relacionada a este interesse comum, que permitiria aos indivíduos serem, ao mesmo tempo, legisladores e súditos, pois viveriam como cidadãos, participando da criação das leis e também garantindo que estas fossem cumpridas. Na modernidade, também temos autores da filosofia política que não são contratualistas. Por exemplo, Maquiavel. Para Maquiavel, a política era por si mesmo um conflito entre forças, o conflito de diversos interesses que deveriam ser entendidos para que o príncipe, a autoridade, se posicionasse da melhor forma possível, governando da melhor forma possível. Para o filósofo alemão Hegel, o Estado era o resultado do desenvolvimento do espírito, do desenvolvimento da consciência e da relação entre o eu e o outro. Relação desenvolvida pelo autor no texto A Dialética do Senhor e do Escravo. Ideia que vai influenciar um outro pensador alemão muito importante para a história da filosofia, chamado Karl Marx. Para Marx, a relação entre os seres humanos realmente se desenvolve, mas não através de uma evolução de consciência. Para Marx, o que determina a sociedade é a base econômica, a base material, ou seja, a forma com que os seres humanos se organizam para viver em sociedade através do tempo, o que acaba por determinar todo o funcionamento dessas sociedades. Para Marx, o Estado aparece para garantir sociedades de classes e não para coroar o desenvolvimento do espírito ou para estabelecer o equilíbrio perfeito entre o interesse dos indivíduos. Os aparelhos do Estado surgem justamente para garantir que uma elite social possa dominar e subjugar todo o resto da sociedade. Para Marx, a política estaria relacionada aos conflitos entre classes. Marx é conhecido como o principal crítico do sistema capitalista. Defendia um outro tipo de sociedade, uma sociedade comunista, sem Estado, onde cada um teria de acordo com a sua necessidade. Percorrendo, mesmo que superficialmente, o pensamento de alguns pensadores da filosofia política, não é difícil perceber que esta temática é rica e aponta em muitas direções para muitos outros conceitos, como, por exemplo, o de bem, o de justiça, o de Estado. Uma das lições mais fundamentais de qualquer introdução à política é o apontamento que, como seres humanos, necessariamente somos políticos. O ser humano não é uma ilha, vive em sociedade. E vivendo em sociedade, temos que lidar um com o outro. Temos que lidar com os conflitos de interesses. Sobre isso, o poeta alemão Bertolt Brecht
imortalizou um poema chamado O Analfabeto Político, que aponta para a inevitável importância de pensar e viver a política.